Eu sou Bruno Pereira, criador da metodologia O Método Humano, o método que te ajuda a resolver suas questões emocionais, logo na primeira sessão. Bom, eu vim falar hoje do assunto sobre pai, né? Como os dias dos pais, como o pai que eu estou me tornando, porque minha esposa está aí com 27 semanas, e essa live de hoje é intuito de mostrar qual é a função do pai. O que o pai tem que fazer na nossa vida? O que é ser um pai saudável? O que é ter um pai na potencialidade, na clareza do seu poder, né? O que o pai tem de força? Do que é essa função quando ela está no poder? Ela está clara para que ela possa resolver as nossas questões. Bom, primeiro eu quero contar da minha história. Para ser pai, eu tive que passar por alguns processos. Primeiro, eu tive um problema de que a gente fala de espermograma, aquela coisa toda, que eu não sou médico, mas na época o médico falou que estava fraco. Eu tinha dificuldade, tinha que fazer uma operação. E eu fiz uma operação de varicoceles, acho que é esse o nome. Fiz a operação no final do ano passado e eu ia ter dificuldade de ser pai. E depois eu ia ter que tomar alguns remédios para reposição hormonal. Bom, resumindo a história, tá? Resumindo essa história. Quando eu passei por esse processo, mexeu muito no meu corpo. Meu corpo ficou muito mexido quando eu passei pela operação. E quando o meu corpo foi mexido, eu percebi que tinha muitas questões emocionais dentro de mim. Muitas questões que estavam mal resolvidas. E aí eu apliquei a metodologia da troca saudável. É uma metodologia que eu vou trabalhando, desenvolvendo dentro do meu trabalho, vou ensinando, vou desenvolvendo para que as pessoas consigam sair das suas questões, né, mais profundas. E lá eu fiz a troca saudável e não tomei remédio de posição hormonal. Bom, logo em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, descubro que a minha esposa está grávida, né? Ela tá vindo o Arthur. Na época a gente não sabia se era um menino ou menino, mas hoje a gente sabe que é o Arthur. Então, eu tive resultados assim, de escolhas, porque no fundo são escolhas. Depois eu entendi que internamente eu tinha escolhas que eu não queria ser pai. E depois de troca saudável, eu entendi que realmente o que é uma responsabilidade, o que é ser pai, né? Qual é a função de um pai na vida. Claro que ainda tem muitas questões que a gente precisa olhar, que eu vou falar hoje sobre a live, e essas questões são extremamente importantes para a gente passar um processo de transformação pessoal. E quando a gente entende que a gente tem um processo do pai dentro da gente, quando a gente conhece, a gente entende que essa questão de ser pai na vida é um processo de um poder tão grande no ser humano, é uma coisa tão incrível dentro de nós, que a gente tem que olhar para isso. Isso é importante ser pai nessa vida, né? É importante ter essa função de pai. E como os dias dos pais estão aí, e é bom lembrar que tem pais saudáveis e tem pais doentes, né? Pais que maltratam, prejudicam, que fazem o mal, que não se preocupam com os seus filhos, que não querem saber dos seus filhos. É importante a gente olhar os dois lados da moeda, né? Os pais que protegem, os pais que cuidam, que se preocupam, que estão junto com o seu filho como um grande incentivador, inspirador. Um pai que eu acredito que deve ser aquele pai que traz admiração, né? A gente tem que olhar com admiração a esse pai. Então, eu vejo o processo da função pai como espelho, né? O que seria isso? Desde criança, desde a gestação, quando o filho, né, ou quando a gente é criança, a gente tem uma conexão com a mãe profunda e com o pai também, mesmo dentro da barriga, né? Mesmo se esse pai não esteja presente, né, mesmo que ele não esteja presente. Então, assim, o espelho de ser pai, ele tem os dois lados da moeda, né? Tem muitas pessoas aí que têm uma dificuldade enorme com o seu pai, uma forma de ver o pai com falta de admiração, exclusão, dor e sofrimento, falta de respeito, carinho. E tem muitas pessoas que têm como seu pai como um pai que inspira, né? Um pai que transforma, um pai que tem um porquê nesse mundo, qual é o motivo de ele estar fazendo alguma coisa nesse mundo. Então, nessa live de hoje, a minha intenção aqui não é diminuir nenhum pai e nem criar nenhum tipo de machismo e nenhum tipo de algum tipo de contra
o feminismo, nada disso. Porque a função pai não tem nada a ver com a sexualidade e nem gênero. A função pai está ligada a qualquer ser humano, independente masculino ou feminino. Isso tem que ficar muito claro, tá? Função é um espelho do que é ser um pai. E esse pai é o que a gente tem na nossa memória fotográfica desde criança e que a gente carrega do nosso sistema, da nossa genética comportamental, que está tudo ali, aquela informação na nossa genética. A epigenética fala muito sobre isso. Então, para a gente entender essa parte funcional do pai, da força do pai dentro de nós, a gente tem que compreender a nossa história com os nossos pais, né? Principalmente a linha hoje, que é a linha paternal, né? Que a gente está falando sobre pai. Então a gente precisa compreender o que é ser pai, o que é ser uma função pai, independente de ser homem ou mulher. Todo mundo tem essa função dentro de si. Tem gente que tem uma função paternal mais intensa e tem gente que tem uma função paternal não tão presente. Isso não quer dizer que é homem ou mulher. Isso vou deixar bem claro aqui. Eu conheço homens que têm mais função de mãe, de cuidar, de ajudar, de pensar no próximo, ter empatia. E conheço mulheres, né, que têm mais função de pai, de proteger, trazer recurso financeiro, de olhar as questões necessárias que pode acontecer lá na frente, em questão financeira, né, recursos que podem proteger a vida dos seus filhos. Então, assim, qual é o objetivo dessa live de hoje? O objetivo é trazer para você a compreensão da potencialidade de ser um pai. E como a gente está trazendo esse assunto, e aqui eu estou falando de pessoas que têm aí na história, fala sobre o ego pai, que é o próprio Eric Berne, que o próprio Bert Helling depois estudou ele, que era um psiquiatra, que fazia sobre a análise transacional. Então, para entender essa questão de ser pai, o pai, ele pode ser um pai bondoso ou um pai crítico, tá? E aí esse pai bondoso é um pai mais que ele está do lado, ele apoia, e um pai crítico, aquele que vê as dificuldades e aquilo que pode acontecer e ele tenta sempre avisar o que está acontecendo. Não tem nada de errado ser nenhum nem outro, cada um tem uma personalidade. Bom, o que é não ser essa função pai? Não ser essa função pai quando a pessoa fica olhando para o sentimento ou para brincadeiras, ela não tem essa visão de olhar para dentro das pessoas, e sim olhar para fora, o que pode acontecer lá fora. Então, a função paternal, que está hoje ligada ao nosso dia a dia, ela tem um ofício, ela tem um porquê existir dentro de nós. Porque o pai, no fundo, na nossa memória genética, era o caçador, aquele que buscava o recurso na natureza para trazer o alimento para casa. Então esse arquétipo do caçador ou do pai, da função paternal de buscar o alimento, ele está extremamente presente na nossa memória celular e histórica, dentro das nossas gerações. Então, um bom pai é aquele que se preocupa com o recurso, aquele que se preocupa com a proteção da sua casa, aquele que traz o alimento, aquele que quer ser provedor, aquele que tem a fortaleza de um provedor, porque ele traz todos os recursos de fora para dentro. Esse caçador está dentro de nós, independente de ser homem ou mulher. Todo ser humano tem essa função. Agora, quando um homem está com o seu masculino ativo, está o seu masculino bem aflorado e bem potencializado, ele consegue entender que esse masculino não ferido, e sim potencializado no recurso, traz essa energia potencial masculina do pai para trazer recursos do externo para o interno, né? Para proteger a sua família, proteger a sua casa, proteger o seu habitat, aquilo que está ao seu redor. Então, um bom pai, a função pai, ela tem uma potencialidade de olhar a tudo que realmente é necessário para a casa e para a família. Tudo que é necessário para proteger seu filho, sua esposa ou a sua própria casa. Bom, isso é uma função, tá? E pessoas que são casadas entre mulheres, entre homens, exatamente esse é o ponto. Função é
pessoal. Tem mulheres que têm mais função paternal do que maternal. E está tudo bem ser assim. Não tem nada de errado. É uma função. Então aqui eu vou deixar bem claro que a gente tem que separar sobre as questões de gênero e sim funções, espelhos, para ficar muito bem claro no processo de compreensão dessa potencialidade. Então, como eu passei por esse processo no começo do ano, entender o que é realmente ter essa função pai, eu tenho um espelho do meu pai, história com ele, tudo que ele passou, todas as dificuldades, todos os erros que ele teve, né? Meu pai hoje é uma pessoa maravilhosa, mas quando eu era criança, meu pai tinha vários problemas com ele mesmo, e como criança isso marca profundamente, tá? Meu pai bebia muito, o meu pai era muito agressivo, meu pai era uma pessoa mais seca, mais fria. Então eu tenho esse espelho muito ferido, né? Esse espelho feriu demais dentro de mim. E qual que é a minha visão quando criança com esse pai? A visão criança minha com esse pai, que é o meu pai no caso, é uma visão ferida e não inspirada, que eu não consigo tentar admirar profundamente. Quando eu tiro todas essas feridas, quando eu faço todo o processo de desconstrução dessas feridas, aí sim eu posso ver o lado saudável do meu pai. Um cara guerreiro, um cara que trabalhou muito, um cara que estudou, se preparou, onde ele está hoje ele fez por merecer, mas eu não conseguia ver esse cara dentro de mim. Eu conseguia só ver as feridas e as marcas que ele deixou em mim. Então esse processo de desconstrução é extremamente necessário para a gente tirar de nós toda essa dor de ser um pai, de buscar recurso na vida, para que a vida não seja mais tão difícil, que a vida não seja mais a busca do recurso do dinheiro não seja uma questão mais problemática, e sim uma forma resiliente, uma forma de transformar a sua própria vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Essa é a verdadeira função de um pai, aquele que transforma a vida pessoal e das pessoas que estão ao seu redor. E essas pessoas admiram, inspiram com esse pai. Então é exatamente esse pai que eu busco cada vez mais dentro de mim, porque eu vou ser pai, né? O meu filho está com 27 semanas, o Arthur está para vir. Então é esse pai que eu quero trazer para o meu filho, aquele que inspira, que ele vai admirar. Não aquele pai agressivo, não aquele pai incompreensível, não aquele pai que faz de vítima, ou faz aquele pai que faz o jogo de controle e poder para dizer que ele é forte. Não, eu quero trazer para o meu pai um espelho saudável, um pai transformador, um pai que realmente traz uma alegria, uma inspiração para o meu filho. Porque a história que eu tenho com meu pai são histórias que acredito que muitos de vocês que tenham aí, os nossos pais vêm de uma outra, vamos dizer, uma outra era, ou de uma outra forma de acreditar sobre o que é certo e errado, e existia muita agressividade, não só física, também verbal, através dos nossos pais, que ele acreditava que isso era o correto. Porém, essa agressividade verbal, essa agressividade de ação fria com o filho ou a filha, atrapalha a admiração desse adulto depois que tenta ser esse pai nesse mundo. Por quê? A gente tem uma história, a gente acaba enxergando o que é ser um pai através dos nossos pais. O meu pai, ele tem a história de uma pessoa que bebia muito, ele não fumava, mas ele era muito agressivo, eu morria de medo dele. Eu também era rebelde, mas eu não conseguia encontrar nele uma inspiração. Não conseguia encontrar. Ah, mas ele fez isso porque ele queria. Não é porque ele queria, mas ele não deu essa oportunidade de inspirar nessa questão do pai. Agora, hoje, realmente fazendo a desconstrução, eu consigo ver só o lado bom do meu pai. E o lado ruim eu deixo com ele. A partir daí, eu não sou obrigado a levar na minha memória todas as coisas negativas, todas as coisas dolorosas que ficaram marcadas sobre mim. Isso é profundo, tá? É muito profundo, porque a partir que você começa a entender que um pai, ele tem uma grande responsabilidade de transformar a própria casa, a família, e trazer questões de desenvolvimento, de ensinar como ganhar dinheiro, porque o pai é um caçador, ele que ensina como caçar. Então, a trazer esse recurso, essa visão,
aí sim a gente começa a ter um espelho de que o mundo lá fora não é tão difícil, não é tão complicado. O mundo lá fora tem obstáculos, tem objeções, mas não é tão difícil vencer esses obstáculos. Por isso que dentro da linha das constelações familiares sistêmicas, a questão financeira está muito ligada com o pai. O sucesso com a mãe, mas a questão da busca do recurso financeiro é a visão e o espelho que a gente tem com o pai. Então a gente precisa sempre avaliar sobre isso. A gente sempre precisa olhar como que a gente tem isso na nossa história. Então, muitas pessoas que eu vejo hoje com muita dificuldade de ser eficiente nas questões financeiras, têm problemas com os pais, né? Principalmente o espelho do pai, né? Muitas das pessoas, 100%? Não, não é generalizado, mas a maioria das pessoas, sim, tem muita dificuldade. E até olhar para o dinheiro como um grande problema. O dinheiro como ou uma coisa pesada, difícil de alcançar, ou uma coisa que não tem admiração. Você não tem admiração porque o dinheiro não é uma coisa que transforma, e sim que prende, porque esse pai usou o dinheiro para ter poder, controle sobre todo mundo. Então, a dificuldade das pessoas entender que o recurso e os obstáculos e as objeções são necessárias para a gente ter um processo de transformação. Aí sim, né? Aí você vai entender que é um crescimento pessoal. Agora, quando esse pai usa esse dinheiro para fazer de vítima, não consigo dinheiro, eu sou uma vítima. Ou eu tenho dinheiro, eu mando e desmando em todo mundo e todo mundo faz o que eu quero. Então a gente tem um espelho ferido da função pai, né? O que é ser um pai saudável. Então é necessário sim desconstruir essa questão do pai interno, esse pai que acabou no fundo nos entristecendo, deixando a gente mal, deixando a gente não conseguir admirá-lo como pessoa, como ser humano. Então toda essa parte negativa, toda essa parte tóxica, né? Vamos dizer assim, toda essa parte tóxica que a gente recebe do nosso próprio pai, é necessário a gente desconstruir, sim. É necessário desvendar da onde vem toda essa minha questão com meu pai. É importante você avaliar, olhar para tudo que está lá dentro. Eu costumo dizer que o processo de transformação é um processo que a gente passa por desvendar, né? A gente desvenda a causa, o que está acontecendo. Depois de desvendar, a gente passa pelo processo de desconstrução, porque aí aquilo tudo que é negativo, tóxico na minha história, eu vou desconstruindo dentro de mim, eu vou ressignificando depois essa informação. Então eu tiro, desconstruo e ressignifico. Ao ressignificar, eu consigo entender que é um processo de autoconhecimento e blindagem, né? Eu acabo não levando mais essa parte tóxica dentro de mim, eu acabo não alimentando essa toxicidade que tem dentro dessa função. Depois dessa parte de ressignificação, eu vou passando pelo processo de reconstrução, que é aí a função pai, como buscar o dinheiro, como desenvolver as coisas, o que é dar valor a uma coisa a outra, para trazer proteção à família. E aí vai a transformação, que aí é a inspiração, é a potencialidade, e aí você passa, aquilo que a gente chama de passar de fase. É o passo a passo da transformação para passar por uma fase saudável, para respirar um ar saudável. Então, ser pai é uma função extremamente incrível, né? E para todo ser humano que já chegou no estado de adulto, a partir dos 18 anos, porque a partir dos 18 anos é necessário que se desperte essa super necessidade de não depender mais dos pais, e sim despertar essa função na sua vida de busca de recurso, busca de alimento, busca de um lar para se proteger. Então, quem faz isso dentro de nós é a nossa memória que tem dentro com o papai, né? É essa memória que a gente tem com o papai. Se é um pai que dá tudo e não ensina esse filho a crescer, também poda esse filho a se tornar um filho potencializado. Por quê? Ele continua criando uma relação dependente com esse pai. Com 18 anos, ele passa por essa relação dependente. Então, quando a gente vai passar por um processo de transformação, a gente precisa entender as objeções e os obstáculos, porque são necessários para desenvolver as habilidades da busca dos recursos financeiros. Então, todo o processo de autoconhecimento, todo o processo que eu estou falando sobre a metodologia Método Humano, é um processo de transformação, né? E eu passei por esse processo.
São processos são fases que a gente às vezes está no fundo do poço e precisa ter coragem para sair dela e não fazer de vítima ou não repetir o padrão sistêmico que é aí a visão sua com o pai, o que é esse pai fraco, ou o que esse pai fez de vítima, o que esse pai fez de coitado, ou o que esse pai fez de querer mandar em todo mundo. Todo esse jogo emocional que esse pai que tem dentro da nossa memória, é necessário a gente se blindar dele. É necessário a gente não vivenciar, não levar mais isso à frente. Por quê? Porque nós, como adulto, como pai, né? Eu como pai, eu vou ser espelho para o meu filho, que um espelho. Ou eu faço de vítima para o meu filho, ou eu faço um cara que mando, desmando, ou eu faço para o meu filho. O que eu faço para o meu filho? Eu faço para o meu filho para que ele me admire como pai. Aquele que vence os obstáculos, aquele que vence as dificuldades, aquele que entende o passo a passo de transformação da função paternal, dando clareza e potencialidade a essa função, né? Então, quando essa função está clara, potencializada, incrível dentro de nós, a função paternal ela é intrínseca dentro de cada ser humano e quando ela está ativa e presente, ela é admirável de vivenciar. Exatamente esse é o caminho de transformação, é esse caminho de encontro, o porquê de você estar se transformando de um adulto saudável para um pai também saudável, um pai que cuida, um pai que protege principalmente, aquele que é o precursor da família. E quanto mais íntegro, quanto mais verdadeiro eu sou com a sociedade, mais eu crio ainda uma admiração, além das pessoas, mas principalmente do meu filho, que eu vou ser espelho para ele. Ele sim vai entender o que é ser um homem, um ser humano, que tem uma função de busca de recursos financeiros. Vou deixar muito bem claro aqui, não é uma questão de sexualidade, não é questão de prazer sexual, não tem nada a ver. Estou querendo deixar bem claro que é uma função que cada um tem. E para você entender que o processo do passo a passo, para você construir essa função com extremamente força, eu fiz aqui, vou até deixar claro aqui, ó, eu sou uma pessoa que, de vez em ficar falando, eu gosto de provar, né? Eu tenho um trabalho que eu faço dentro da terapia, que é um trabalho de 50 soluções para dinheiro ao seu redor. Independente se você estiver trabalhando, independente se você estiver fazendo nada, independente se você estiver desempregado, o que for. É muito importante você fazer esse exercício, se você estiver bem financeiramente ou se você realmente não tiver nada, está no fundo do poço. Por quê? Porque a gente vai entender as oportunidades financeiras, o que realmente importa para a família, o que realmente é saudável para os filhos e para a natureza da própria família. Então, esse exercício aqui, ó, que eu escrevi, são 50 soluções para o dinheiro, que é a função paternal, tá? Aqui, ó, eu escrevi 50, tá? Tá até os 50 aqui atrás. Então, são 50 questões ao meu redor para eu conseguir dinheiro. Para você entender, até tem coisas que estão paradas dentro de casa, que é livro, por exemplo, que eu não leio faz tempo e não vou ler mais. Posso usar isso para trazer dinheiro para minha casa, vender pedras que eu não uso, algum tipo de material. Por quê? Porque eu consigo desapegar de certas coisas para trazer o que realmente importa. Esse dinheiro parado poderia estar investindo em coisas que podem trazer muito mais recursos para minha casa. Esse desapego é necessário, aprender esse desapego, porque a gente se apega a tanta coisa que não leva a lugar nenhum, que realmente a gente não compreende o que é ser um pai. Muitas das vezes a gente está apegado financeiramente com coisas que não está te levando a lugar nenhum, né? Então, as ferramentas, os recursos, todas as ferramentas, os recursos que vão trazer mais na minha vida, eu vou trazer mais riqueza para a minha vida, eu devo estar focado, devo estar planejado para que isso seja o quê? Uma transformação da minha vida pessoal, fazer o montinho com o montão, porque com pequenas ferramentas eu posso transformar em várias coisas para a minha vida, trazer mais riquezas para a minha casa. E aí eu proteger mais a minha família, trazer mais recursos para a minha família, e a minha função pai, ela começa a separar o joio do trigo. Porque se eu não escrevo essas 50 soluções para o dinheiro, e aqui não é só o que eu tenho que vender, tá? É também o que eu posso fazer, o que eu posso fazer de serviço, o que eu posso trabalhar. Se você estiver desempregado, né, pode pegar latinha, pode pegar lixo reciclado, você pode lavar um carro.
E você tem que desapegar do medo da exposição, né? O que as pessoas pensam, você está preocupado mais com o que as pessoas vão te aprovar ou desaprovar. Não é bom, porque você não está na função paternal de resolver as questões da sua família. Porque às vezes vender lixo reciclável, com esse dinheiro você investe num curso, e nesse curso traz ferramenta para você aplicar no seu dia a dia, ou até ensinar outras pessoas e vender o seu serviço depois. Então é um processo de transformação pessoal. Começa a tirar um pouco das exposições, o medo disso e aquilo, e você começa a encontrar ferramentas, pequenas ferramentas ao seu redor, que podem se tornar incríveis na sua vida. Quando a gente tira o ego, né, a questão do orgulho, que eu sei de tudo, que eu sei que eu sou mais do que as pessoas, quando a gente tira um pouco desse ego, a gente vai realmente aquilo que importa. E esse pai, pensando naquilo que realmente importa, que é a família, essa função dentro da gente, quando a gente descobre, a gente desperta que a gente pode fazer muitas coisas, mesmo desempregado consegue fazer muitas coisas e trazer dinheiro para casa, isso sim é um pai admirável, tá? Isso sim é um pai que busca uma transformação. É obrigado esse pai a vida toda a passar perrengue? Não. Mas aonde ele está no fundo do poço, ele pode usar as ferramentas que ele tem ao redor para sair dessa fase, para uma fase de uma estabilidade financeira mais ativa, e ele vai entender o passo a passo do que realmente é vencer esses obstáculos, e depois de uma outra fase financeira, para uma fase melhor ainda financeira, aumentar a escala. Para aumentar a escala, você tem que entender as oportunidades que estão ao seu redor, né? E se você não desenvolve o poder da caça, das oportunidades de caçar uma situação para trazer recursos para a sua vida, a função paternal ela não está ativa, ela está extremamente fraca, ela não está na potencialidade dela. Então, eu gosto exatamente de falar sobre isso, porque é importante a gente falar, escrever, tirar um pouco do ego e fazer isso acontecer, né? De realmente ter essa coragem de transformar, tirar um pouco do que as pessoas vão falar de você, né? Do que as pessoas vão rir, deixar de rir, porque o maior medo do ser humano é se expor, né? E esse medo de se expor, de não ser aprovado pela sociedade ou pelas pessoas que ela acredita que é importante, mas no fundo não é, depois ela avalia que não é. Como sai desse jogo de aprovação, você entra no jogo do quê? De responsabilidade com a vida. Quem é responsável com a vida? É o adulto. Quem faz a vida se transformar? O caçador, o pai, né? O pai é aquele que vai buscar recursos em todas as oportunidades que tem ao seu redor, mesmo tendo nada dentro do seu, mesmo sendo desempregado, né? Mesmo parado, mesmo tendo poucas coisas ao seu redor, mas essas pequenas coisas, e as pequenas coisas que podem ser feitas, você pode pegar esse montinho, investir num conhecimento, depois desse conhecimento se transformar em atender pessoas, vender serviço, trabalhar de motoboy, comprar uma moto, né? Sei lá, várias ferramentas que você pode fazendo um tempo, trabalhando, correndo, colocando a mente, entendendo que a mente tem que buscar as oportunidades necessárias para trazer os recursos para casa e fazer o montinho, montão, transformação pessoal. Tá? Então, é muito importante a gente compreender que a função paternal, ela é presente dentro do ser humano, mas o ser humano ainda não entendeu o quanto que isso é incrível, o quanto que isso é transformador, o quanto que isso pode trazer uma visão de vida diferenciada. Porque eu vejo muitas pessoas aí que já quebraram várias vezes, e eu gosto de escutar pessoas que fazem, não pessoas que choram, né, vivem chorando. Eu gosto de escutar pessoas que fazem. Eu vi aquele rapaz, o Geraldo Bolfinho, ele falou que quebrou 6 vezes, né? Ele veio do lixão, 7 anos perdeu a mãe, e hoje é um empresário muito bem sucedido. E tudo que ele passou, e a gente vai escutando a história dele, ele falou assim, a primeira coisa que ele aprendeu com 7 anos de idade, isso marcou na hora que ele me falou, foi a blindagem, de não criar mais expectativa que a mãe dele um dia voltar. E quando essa expectativa de que as coisas que ele acreditava que poderia ser assim lindo, maravilhoso, ele parou de perder o tempo dele, de criar umas expectativas que não ia somar na vida dele, e ele focou naquilo que realmente importava. Ele se tornou empresário com 7 anos, já pegava latinha, pegava ferro, vendia,
depois conseguiu pegar o dinheiro, enterrou o dinheiro, perdeu o dinheiro, depois correu. E teve uma vida totalmente transformada. Só que a base, e é muito importante a gente entender isso, porque muitas pessoas são bem-sucedidas e outras não. Muitas das vezes, os espelhos que a gente tem dentro de casa, ou na nossa vida, foi marcado de uma maneira enfraquecida ou ferida. Por quê? Esses carimbos, essas informações, interferem nas nossas interpretações, naquilo que a gente acredita que é o certo. E muitas das vezes não é. Se não está trazendo um resultado, vou deixar bem claro, se não está trazendo um resultado, as evidências são que você está fazendo tudo errado. Se você achar que você está certo, a pessoa que realmente está certa é aquela que está bem financeiramente, é aquela que sabe sair das situações difíceis, qualquer obstáculo que aparece na frente, ela sabe ressignificar, ela sabe se blindar. Essas pessoas estão preparadas. Essas pessoas têm a escola da vida, né? A escola do conhecimento da vida. Elas estão preparadas, elas fazem, elas não falam. E as pessoas que ficam aí falando, articulando um monte de coisa, não buscam o autoconhecimento. Não buscam olhar para o fundo do poço e ver quais são as evidências, quais são as margens de erros que os resultados não estão vindo. Então, é muito claro para mim isso. É muito claro para mim que a gente sim erra, só que a gente tem que ter a humildade de enxergar os nossos erros. E a partir dali começar a se blindar. Não errar de novo. Recomeçar. E buscar as oportunidades. Buscar as oportunidades que estão ao seu redor. Pequenas coisas que estão ao seu redor, que você está apegado, não está te levando a lugar nenhum. Né? E principalmente a recursos financeiros. E todos esses recursos podem sim te ajudar a investir naquilo que realmente vai trazer resultado na sua vida. Aquilo que você gosta de fazer. Né? Cada um gosta de fazer alguma coisa. Cada um gosta de fazer o que quiser, tá tudo bem. Mas traga resultado. Né? Quer vender latinha? Traga resultado. Quer vender coco? Traga resultado para casa. Né? Quer ser empresário? Quer ter uma construtora? Traga resultado para casa. Né? Não consigo ter uma construtora? Faz um montinho montão. Vai buscar conhecimento, estudo. E isso que eu sinto muito mesmo, que não tem nas escolas. As escolas não ensinam a metodologia de busca de recursos. Ela ensina a teoria, mas a prática, como fazer, as escolas hoje falham muito. Né? E a função dos pais, né, e principalmente do pai, é ser esse espelho de transformar a própria vida e mostrar para o filho que ele é capaz de fazer isso. Mostrar para o filho que ele não é um coitado, ou que ele não é um manipulador, e sim ele é um homem que se preocupa com a família, um homem que se preocupa com o que é saudável para a sua família. E ele está focado naquilo que traz resultado na sua vida, na vida da família e da vida pessoal. Esse é o verdadeiro pai, não é aquele que fica fazendo de coitado por aí, que reclama de todo mundo, de todas as pessoas, mas não olha ao seu redor. Não consegue enxergar os obstáculos e as questões que estão ao seu redor. A coragem tem que ser vinda de dentro, tá? As oportunidades estão aí, elas existem, sempre vão existir, porque a gente tem essa capacidade humana de racionalizar e tirar um pouco dos apegos emocionais, das dependências emocionais, e começa a separar o joio do trigo. Então, eu vou deixar bem claro, mais uma vez aqui, que eu escrevi 50 questões, e eu olho para isso, não sou melhor do que ninguém, nem quero ser melhor do que ninguém, mas eu quero sim ser para o meu filho um pai que transforma a vida da família e da de outras pessoas. Esse espelho eu quero mostrar para o meu filho. Não um homem arrogante, não um homem que faz de vítima, não um homem que quer ser melhor que os outros, e sim um ser humano, um pai que vai trazer para ele as ferramentas que realmente importa, que é a minha família. E realmente importa é o que vai fazer esse filho poder ter força para o mundo, ele poder trazer ainda coisas mais lindas desse mundo do que eu. Porque o mundo ainda está cheio de pessoas que estão vivendo como pessoas arrogantes, pessoas que fazem de vítima. Ainda a gente está uma sociedade extremamente doente, ainda estamos, né? Nós ainda passamos por isso. A gente vê aí ambientes tóxicos, pessoas machucando outra, puxando o tapete de outra, não tendo integridade, não entregando o amor ao próximo, não respeitando, mas a gente pode plantar sementes. E sementes a gente planta em casa. E você que é mãe ou pai, se preocupa com o seu filho, ou seu filho já está grande, está passando por um problema, tá? Instrua ele para ele passar um processo de desconstrução.
Instrua ele para passar um processo, uma metodologia de vida transformadora. E é aqui que eu ensino a passar por esse processo, porque eu não quero ser melhor que as pessoas, eu quero que as pessoas transformem suas vidas. Esse é o meu intuito. E é isso que eu quero que meu filho veja em mim. Que eu não sou um ser humano melhor que o outro, e sim um ser humano que transforma a vida do outro, porque a minha função aqui é transformar a própria vida, da minha família e do próximo. Porque essa é a maior riqueza que eu tenho, que eu posso oferecer para o meu filho. Essa é a riqueza real, profunda, que eu encontro dentro de mim. E eu não quero que as pessoas sejam, que façam do meu filho que ele se torne um coitado ou uma vítima. Pelo contrário, meu filho vai vir para esse mundo para que ele também aprenda o caminho de ser um pai saudável. E exatamente hoje, essa live foi feita para isso, para que você enxergue o caminho de uma potencialidade humana que está dentro de qualquer ser humano, que qualquer ser humano é capaz de despertar, porque não desperta, porque não conhece. E se não conhece, eu peço para você que assista esse vídeo aqui, que compartilhe para essa pessoa, que ela possa pelo menos conhecer, pelo menos compreender o que é isso. Pelo menos ela vai dar um sinal de alerta, de entender o que realmente importa para a família, o que é ser um pai. Ah, mas eu sou mãe e eu não tenho marido, não tenho homem para me ajudar. Mas você tem função de pai dentro de você, mesmo como mãe, como mulher. Né? Tem a função paternal de incentivar o filho a buscar esses recursos, essa capacidade de se transformar. Tá? Muito bem claro. Função não tem nada a ver de ser mulher ou homem. Função é uma coisa pessoal. Mas essa função é o espelho do pai. Aquele pai, ou pai adotivo, um pai presente, pessoas que estavam ali, às vezes não era o pai nem físico, mas o pai que estava ali ajudando a construir a família. E esse espelho é sim saudável para quem quer crescer na vida, ter essa força e esse movimento de transformação. Bom, é isso. Essa live de hoje veio para trazer um parabéns a esses pais incríveis, né? O pai que transforma, o pai que se preocupa, o pai que tem empatia, o pai que tem amor à família, o pai que está potente, que são pais que a gente tem que olhar, né? Esses homens, ou até mulheres que têm essa função de transformar vidas, como função paternal, a gente tem que olhar o que eles estão fazendo. E são essas pessoas que inspiram, né? Inspiram uma transformação da sociedade. E acredito da família, que é a base da sociedade, né? Então, muitas das vezes a gente espera do pai governo, do pai não sei quem lá, mas o verdadeiro pai está dentro de casa. O verdadeiro pai está dentro de você. O verdadeiro pai é aquele que transforma e inspira. E não reclama, não faz de vítima, não quer aprovação social, ficar provando para todo mundo, que tem medo de se expor, ou não está preocupado com poder e controle, e sim está preocupado com a saúde, o lado saudável da família, de colocar dinheiro em casa e fazer um processo de transformação e expansão. Gente, é isso. Um grande abraço, até mais.